Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida que Cristo lhe deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que isso significa? Senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a ele, o corpo, coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro, para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, a palavra de Deus vem dizer: irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo já deu. Aqui em São Paulo, ele está nos dizendo que cada um de nós recebemos um dom, uma graça. Cada um de nós temos um dom diferente. Eu recebi um dom, você recebeu um dom. Deus deu dons a cada um de nós. E o Frei Gilson, ele dizia que nós não podemos querer copiar os santos. E ele dizia que não poderia copiar São João da Cruz, porque não ia dar certo se ele fosse copiar. Porque Deus destinou graças diferentes a São João da Cruz e destinou graças diferentes a ele. Nós não podemos copiar os santos, mas nós temos também de nos inspirar, de seguir os exemplos dele. Mas temos de atender o chamado de Deus, porque o chamado de Deus para cada um de nós é diferente. Deus nos deu um dom e ele quer que nós utilizemos daquele dom. Nós temos de usar o nosso dom para Deus. Infelizmente, existem pessoas que usam seu dom para sua própria glória, usam seu dom para coisas desse mundo, para coisas mundanas, e não usam para Deus. Infelizmente, porque aqui diz: e distribuiu dons aos homens. Cristo é Deus que distribui os dons a cada um de nós e ele dá na medida que ele quer, ele dá o dom que ele quer a cada um de nós. Nós temos de aceitar. E aqui também vem falar: e foi ele que instituiu alguns como os apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Aqui em São Paulo ele está falando dos dons mais comuns da época. Mas Deus, ele pode dar tantos outros dons a cada um de nós. E existem pessoas cheias de dons, porque o Senhor destinou isso a essas pessoas. E é muito triste quando alguma pessoa não sabe o seu dom, porque é como se aquela pessoa estivesse dizendo que Deus não deu dom algum a ela. E é por isso que é preciso a gente descobrir os nossos dons. Nós temos de descobrir para utilizar para Deus. E o Frei Jesus dizia que aos seus 7 anos a sua avó colocou ele na escola de música. E ele não deu a mínima. Foi só com 11 anos que ele foi aprender a tocar, que ele foi descobrindo que era o dom dele, mas só com 14 anos foi que ele foi entendendo melhor que o dom dele era de tocar, de cantar e de pregar também. As pessoas conseguiam ver isso no Frei Gilson, que ele tinha o dom de falar. Só que ele disse que era uma pessoa tímida, ainda é muito tímido, mas ele teve de vencer essa timidez, porque ele disse que tinha que usar do dom que ele tinha, que era de pregar, para Deus. Ele não podia deixar a timidez dominar ele. E é por isso que nós temos de pedir ao Senhor também, que a gente não deixe muitas das vezes o medo, a timidez dominar nós mesmos. Nós temos que usar dos nossos dons para Deus. E aqui a palavra de Deus diz: graças a ele, o corpo coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento. Nós, todos juntos, cada um com seu dom, temos de utilizar para o reino de Deus, para a igreja e para os outros. E com isso, cada membro, utilizando o seu dom recebido, isso nós iremos fazer com que o reino de Deus cresça. Nós não podemos, em nenhum momento, esconder os nossos dons. Muito pelo contrário. Nós temos de usar
dos nossos dons para o Senhor. E nós temos de pedir a Ele que nos dê a graça. Se você ainda não sabe o seu dom, peça ao Senhor a graça de você saber e de utilizar. Não use do seu dom para as coisas desse mundo. Use do seu dom somente para o Senhor. Se Ele te deu um dom, valorize e não queira se achar pelo dom que o Senhor te deu. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.